Bom dia, igreja. Bom dia também para você que está nos assistindo em casa, através do Face e YouTube. Bom dia para você também. Que Deus possa abençoar a sua casa e que você possa se sentir bem louvando o nosso Deus junto com a Igreja Batista do bairro da Compensa 2. Que Deus venha assim nos abençoar, cada um de nós, nossas famílias, que Deus proteja e livre de todo mal. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Esquecendo de orar pelos irmãos que estão enfermos, né? E principalmente aquela enfermidade espiritual, né? Que Deus possa despertar. E depois da oração, os irmãos podem continuar em pé, nós vamos fazer uma leitura bíblica, tá, irmão? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Deus, pela semana que Tu nos deste, Senhor Deus, e por mais um dia de nós estar aqui hoje na Tua casa, Senhor Deus, Te louvando, esse domingo, Senhor Deus, primeiro dia da semana, Senhor Deus, que Tu deixou para nós Te louvar, nós estamos Te agradecendo por isso, perdoa nossas faltas cometidas na Tua presença, Senhor Deus, nós sabemos, nós somos falhos ainda diante de Ti, mas um dia, Senhor Deus, nós vamos receber, Senhor Deus, nosso corpo glorioso, e que Tu possa, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, cada um de nós até, Senhor Deus, que chegue esse dia, Senhor. E agora nós estamos Te entregando, Senhor, meu Deus, os irmãos que se encontram enfermos. Tu sabe quantos são, Tu sabe onde dói no Teus servos, onde é o problema, Senhor Deus. E que Tu possa, Senhor Deus, ter misericórdia de cada um dos Teus servos, Senhor. E abençoa aqueles também, Senhor Deus, que estão espiritualmente, Senhor Deus, frágil, que Tu possa fortalecê-lo, dar conhecimento para cada um e ajuda nós a caminhar, Senhor Deus, ajuda nós a viver, Senhor Deus, no Teus santos caminhos, que o mundo é mau e Tu conheces todas as coisas aí fora, Senhor Deus, Tu conheces, Senhor Deus, os nossos problemas aí fora que nós enfrentamos, as críticas, e mais assim mesmo, Senhor Deus, nós estamos Te agradecendo por tudo, porque Tu é o nosso Deus, Deus poderoso, que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica, irmão, no Salmo 46, tá? Salmo 46. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Pode sentar, irmão. Agora a gente vai louvar o nosso Deus, o hino do cantor cristão, hino antifona. Número 1. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vemos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti,
que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. Assim Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Quantos irmãos já conheciam esse hino aqui na igreja? E quantos estão cantando ele pela primeira vez? Eu sou um desse que está cantando pela primeira vez. Não conheci esse hino. Mas vamos continuar louvando o nosso Deus. Agora vamos cantar o número 6, tá, irmão? Glória ao Senhor. Está bem pertinho aqui, você vai virar. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória ao Senhor, a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, se meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa, te louvor nos céus. Amém. Eu achei que a primeira estrofa não foi bem. Vamos cantar a primeira estrofe, irmão, de novo? Então vamos cantar todo? Vamos fazer esse sacrifíciozinho aí. Certo? Vamos lá, irmão, para a igreja aprender. Vamos cantar, igreja, que a gente quer ouvir a voz, tá? A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor, a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus.
mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa, te louvo nos céus. Amém, né? Irmão, nós vamos cantar mais um louvor. Quando estivermos cantando esse louvor, você pode entregar seus dízimos e as ofertas, tá, irmão? Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. Na verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Já oramos, já louvamos. Agora vamos ouvir a palavra, a mensagem do Senhor pelo pastor da igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem, nós já estudamos, aprendemos do Senhor. Deus nos ouviu
cantarmos. Agora é hora de nós ouvirmos Deus falar a nós nesta manhã que Ele tem nos dado para juntos adorarmos o Seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias para o último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo de 1 a 19. Mas não vou ler todos os versículos, tá? Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler. Bem, assim diz o Senhor, através de sua palavra escrita, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 em diante. Diz assim o Senhor: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o mesas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O povo de Deus responde: amém. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nesta manhã através do teu céu, para que seja glorificado o teu nome. E também nossas vidas sejam, Pai, edificadas, sejamos consolados e confortados, exortados a cada dia permanecermos fiéis a Ti até a volta. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas, né? As duas testemunhas. O capítulo é muito voltado para as duas testemunhas. João, logo no versículo 1, ele recebe ordem para medir o santuário. Então, primeiro vamos meditar aqui sobre ordem para João medir o santuário, né? Então, no capítulo 11, a primeira coisa que ele fala João está falando, a ordem para medir o santuário. O material de medição. Quem trabalha na área da construção sabe que daqui tem material que se mede, não é isso? Nós temos a trena de vários tamanhos, como também tem metros, né? E o metro, muitos trabalham com o metro aqui, mas a trena, pequena assim, melhor que você pode encaixar para o lado, né? Então João recebeu o material e disse que para ele usar o material. Qual era o material? Era uma cana, né? Ou um caniço. Era uma vara de bambu. Uma vara de bambu mais ou menos de 3 metros, e que eles usavam, né, para fazer essa medição, essa vara de 3 metros. O bambu ele é leve, né, não pesa, e assim foi essa a medida, ou
do material que João usou para fazer essa medição. E medir o tempo significa que ali pertencia a Deus. O tempo pertence a Deus. Muitos acham que será esse templo de Ezequiel, está falando em relação ao templo de Ezequiel, que será construído no milênio. Mas é o que pertence a Deus. Outra coisa que João nos menciona é que ele deve enumerar os adoradores. No versículo 1, ele disse: enumera os adoradores. Isso significa medir os que são filhos de Deus, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo na época da tribulação. Porque João recebe a mensagem dizendo assim: deixa fora o átrio. O átrio não entrava nessa parte aqui. Ele disse: então deixa fora o átrio dos gentios. Era o átrio que Salomão tinha mandado construir para os gentios. Então no templo havia o átrio dos gentios, e que eles não poderiam entrar e adorar juntamente com os judeus. Não entravam no templo, o átrio ficava fora. Eles ficavam ali naquele átrio. E aqui o João diz assim: olha, deixa de fora. Essa foi a mensagem de João, que não enumerasse os gentios. Aqui são aqueles rebeldes que não quiseram saber de Deus e rejeitaram. Quem são esses gentios? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão vivendo hoje, em nossos dias, que ouvem o Evangelho, ouvem a pregação, mas não querem saber do Evangelho. O pátio nós temos aqui, que João ele faz aqui, era fora do átrio, o pátio era o átrio dos gentios. Então, como eles não podiam ter comunhão com os judeus se considerava uma pessoa muito espetacular, né? Era um ótimo, sem pecado, sem nada, e os gentios não poderiam estar junto com eles. Jesus nunca foi a favor disso. E eles esqueceram que o povo de Deus hoje é formado por judeus e gentios. Isso une a raça humana. Tá? Não tem aqui nenhuma distinção entre judeu e grego. Por isso Paulo, João agora está falando disso aqui. Mas João diz que agora também eles recebem a recompensa deles, né? De medir, de enumerar, estava no pátio. Então, eles recebem a recompensa. Os gentios agora recebem a recompensa. O que recompensa é essa? De ficar fora da numeração. Isso significa o quê? Ser o servo de Deus, que eles não pertencem a Deus. O homem vai receber a sua recompensa. Ele tem, e é no final da sua vida ele recebe então a recompensa. Nós temos no versículo 2 que os gentios pisarão Jerusalém por 42 meses. 42 meses, dá 3 anos e meio. É a parte dividida a parte de 7 anos de tribulação. Então 42 meses. Nesses 42 meses, segundo os estudiosos da Bíblia, aqui na tribulação, né, onde ela vai ser dividida, é 3 anos e meio. Depois nós temos a grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio fala então da tribulação. Isso mostra que o ato do domínio é dos gentios, daqueles gentios apóstolos que não quiseram ouvir a palavra de Deus. O domínio deles sobre Jerusalém estará acabando. Hoje, Israel está sob o domínio, Jerusalém está sob o domínio dos gentios, mas isso vai chegar ao fim, e está chegando ao fim. Então, é um alerta para o povo de Deus entender essas coisas, para que nós possamos então continuar pregando o Evangelho. Então, esse período é usado como referência da blasfêmia do poder da besta, onde a besta vai blasfemar do nome de Deus, e aqui Jerusalém passará por essa agonia por tempo limitado desses meses. Então, temos a besta, que é o anticristo, primeiro, e essas aqui são palavras blasfemas contra Deus, e Jerusalém vai passar por essa agonia. Os judeus vão passar por essa agonia, aqueles que lá vão passar por essa agonia. Enquanto eu estava estudando e meditando também nisso, irmãos, fazendo uma análise hoje
do mundo inteiro. E no nosso país, né, quantos crentes têm passado por essa agonia, também sendo aqui maltratados, e muitos deles, né, escarnecidos. Mas também tem uma coisa que me chamou a atenção de tudo isso, fazendo uma análise sobre a igreja de hoje, as igrejas. E quando falamos de igreja, nós estamos falando disso aqui não, isso aqui é o tempo, isso aqui vai ficar, isso aqui não vai subir nada não, não vai subir com Cristo não, o que vai ficar? É falando de você que está me olhando, que está me assistindo através desta live. Fazer uma análise das igrejas hoje como estão. Como o diabo está trabalhando no meio das igrejas? Como Satanás está fazendo algo vergonhoso? Então, nós temos aqui o templo que João viu e recebeu ordem para medir o templo. Né? Ele tinha enumerado os crentes, ver o pátio, e os gentios pisarão Jerusalém por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, né? São os 3 anos e meio, a 70ª semana de Daniel, que Daniel tanto fala. Agora, as duas testemunhas. Né? Primeiro, nós falamos sobre ordem para João medir o santuário. Segundo, as duas testemunhas, versículo 3 a 14, João fala agora das duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. As duas testemunhas. Não há hoje um consenso bíblico de quem são essas duas testemunhas. Bom seria se fosse Elias e Enoque, porque Elias e Enoque não morreram, mas outros dizem ser Moisés e Elias. Esses dois profetas representam quem? Primeiro, Moisés, ele representando todos os salvos que morreram em Cristo Jesus, que são ressuscitados. Elias, representando todos os santos que não morrerão e entrarão para a glória do Senhor. São dois pensamentos diferentes. Mas eu sou com a corrente que pensa de que sejam Moisés e Elias aqui, esses dois. Ou poderia ser Enoque, que dá no mesmo, que não, Enoque não morreu, representando também os santos que não vão morrer, que Cristo vai chamar. Aí você diz assim, todos os crentes vão morrer fisicamente? Não, nem todos vão morrer fisicamente. Aqueles que estão passando pela morte, mas nem todos vão morrer. Então, as duas testemunhas, né? A duração do ministério dessas duas testemunhas, ou desses dois profetas, são de 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio. Elas testemunharão de Cristo. Qual é o papel delas? Testemunhar de Cristo, o Rei que é soberano todas as coisas. Qual é o papel delas? É testemunhar de Jesus Cristo. Vão testemunhar de Cristo. E aí são coisas que a gente fica meditando e pensando, como está o testemunho da igreja hoje em relação a Cristo? Porque, irmãos, não vamos pensar que são coisas diferentes, que vai acontecer tanta coisa assim, uma modificação total na vida do ser humano, cada dia que vai se aproximando. Cada dia que vai se aproximando, você vai ver o homem se afastando mais de Deus. E a falta de amor aos princípios bíblicos. Falta de amor aos princípios bíblicos. Então, quem são as duas testemunhas? Como eu disse, não tem um consenso bíblico sobre isso, dessas duas testemunhas. Mas elas vão continuar a pregar este evangelho. Elas vão falar aqui de um reavivamento, ou seja, vão trazer uma mensagem que os judeus vão se converter também. Então, é um avivamento para que haja esse despertamento do povo de Deus. Elas vão dar início a esse avivamento. Duas testemunhas, vão pregar, vão anunciar, vão pregar o evangelho? Sim, João está dizendo, recebendo isso. E nós estamos recebendo essa mensagem de Deus.
daquilo que vai o que acontecer. Irmãos, e tem povo de Deus hoje vivendo assim que parece tão distraídos, né? Parece que não vai acontecer nada mais, que não vai ter final disso tudo. Apenas é um conto, é uma história, não é? É uma história, pastor. Não, eu estou vivendo assim, está tão bom assim essa vida que nós estamos vivendo. Olha para a palavra de Deus. Mas elas foram dotadas de autoridade, ou seja, a elas foi dado autoridade. Né? Elas destroem seus inimigos com fogo sobrenatural. Olha só aqui, quem quiser fazer mal a elas, elas têm autoridade nessa época aqui de destruírem os seus inimigos com fogo sobrenatural. É fogo do poder de Deus, porque foi dada por Deus autoridade a elas fazerem isso. Você já pensou se fosse dado hoje assim, né, irmãos? Aqueles que nos querem fazer o mal, exterminar eles com fogo. Assim que lá no início, né, os discípulos ainda fizeram isso, pediram do Senhor para ele descer fogo do céu e consumir os inimigos. Mas Jesus disse assim, não era. Bem, então elas destruíram seus inimigos com fogo sobrenatural. Elas poderiam causar cerca de 3 anos e meio. Elas podem fazer isso cerca de 3 anos e meio. E também elas tornarem a água em sangue. Veja bem, essa aqui é a autoridade dada a elas para tornarem a água em sangue. E elas também, elas ferem a terra com pragas. Está no versículo 6. No versículo 6, olha o que ele diz aqui. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, dada autoridade a elas, elas podem ferir a terra. Veja que isso aqui é uma repetição de coisas que aconteceram lá no passado. Tem 2 profetas que aqui eles mencionam, Moisés e Elias. Veja que Elias, ele profetizou durante 3 anos e meio que não choveria. E por 3 anos e meio não choveu. Depois Elias orou e choveu. Então aqui, durante esses 3 anos, se elas colocarem para que não haja seca, então não vai chover durante 3 anos, período que elas profetizaram, que são 3 anos e meio, e durante esse período vai haver seca. Então, aqui nós temos na Bíblia mostrando desses 2, a água transformar-se em sangue. Moisés fez isso, transformou a água em sangue. Faraó, quando ele viu que abria a torneira dele lá, fosse que nem hoje assim, né, a torneirazinha aberta aqui, saindo sangue. Qual seria a sua reação em abrir a sua torneira e ver sair sangue em vez de água? Água transformada em sangue. Sabe o que é isso aqui? A Bíblia está mostrando o futuro. Isso aqui é castigo. Castigo para os ímpios. Castigo para os ímpios. A realização delas, aqui os milagres que elas vão realizar, dados por Deus autoridade para fazer isso. No versículo 7 até o versículo 10, do versículo 7 ao 10, nós temos aqui algo muito importante que ele diz assim, João: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas
e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. A morte das 2 testemunhas. A morte das 2 testemunhas. Completando os 3 anos e meio, elas vão morrer. Nos diz isso aqui. Então, a besta é quem vai matar elas. Quem é a besta? O anticristo. A besta, nesses últimos 3 anos e meio, a besta as matará. De onde vem a besta? A besta ela vem do abismo, isso indica que seu poder é satânico. Então veja bem que é a obra poder de Satanás, porque ela sai do abismo. É o poder diabólico. A Bíblia está nos mostrando como é que Satanás faz. Ele odeia, desde o princípio, ele odeia a Deus e odeia todo aquele que segue a Cristo Jesus. Se você quiser ser odiado, é só seguir a Cristo. Hoje, para muitos, a igreja ela é bem aceita por todos, e quando a igreja ela é aceita por todos, que não há nenhum problema, é porque tem alguma coisa errada no meio. Satanás, ele odeia a Cristo. Então, esse poder da besta, ou do anticristo, ela é um poder satânico. O ministério da besta será, aliás, o ministério das testemunhas será concluído. E Deus tirará o seu poder de proteção e ambas terão morte. E essa morte acontece, por quê? Porque Deus vai tirar o poder delas. E então, logo de imediato, a morte vai acontecer. Os corpos delas ficarão por 3 dias e meio na praça. Não será permitido que os seus corpos sejam sepultados. A Bíblia nos traz isso no versículo 9. Onde todos vão admirar. Isso é uma maneira de reservar, de desprezo para com aquelas pessoas. Quando lá no passado se fazia isso, no Velho Testamento principalmente, quando alguém matava alguém, o seu inimigo, e não sepultava, significava ali que era um desprezo para com aquela pessoa, né? Aquela pessoa tinha sido derrotada. Então, isso mostra o desprezo que elas terão pelas testemunhas. Esses 2 profetas, homens de Deus, estarão ali pregando o evangelho. Amados, se colocarmos isso para os nossos dias também agora, isso aqui é lá no futuro, Satanás, veja bem, quanto ele despreza o povo de Deus. Quanto nós somos desprezados, veja bem, pelo mundo. Quando o crente ele não tem nenhum desprezo do mundo, é porque ele está errado, tem algo errado na vida dele. Ele anda segundo o mundo, vive dentro dos prazeres do mundo, ele vive agradando a todos. E agradar ao diabo é agradar ao mundo, e agradar ao mundo é agradar a Satanás. Está lá em João 8,44. Lê João 8,44. Vós tem por paz o diabo e procurai satisfazer a vontade dele. É isso, a palavra de Deus, ela nos diz. Os corpos ficarão por 3 dias e meio. Irmãos, o mundo vai celebrar, o mundo inteiro vai celebrar, no versículo 10, diz que o mundo inteiro vai celebrar a morte dela. Você sabe o que significa isso aqui? Dá uma olhadinha hoje para a nossa tecnologia, né? Para a nossa tecnologia. Eu estava olhando, quando você chama um Uber, né? Aí você fica olhando pela internet, acompanhando por onde o carro vem, né? Você vai olhando, vai acompanhando, tecnologia. Se essa tecnologia hoje já estiver na altura para o anticristo usar, então sabemos que não tá faltando muitos dias. Ela vai ser preciso avançar. Então essa tecnologia ela precisa estar bem avançada, porque olha bem aqui, o mundo inteiro vai se alegrar, vai comemorar a morte dessas 2 testemunhas. Por quê? Porque elas estavam pregando o evangelho e estavam falando também aqui da derrota deles, dos ímpios. E o ímpio odeia ouvir o evangelho. Ele odeia Deus porque o diabo odeia o evangelho. Ele odeia. E odiar o evangelho
é algo que pertence àqueles que não querem seguir a Cristo. E nós temos então, para nós, um incentivo a pregarmos o Evangelho, a levarmos a salvação aos pecadores. Essas testemunhas ficarão 3 dias e meio na praça, em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Lá elas vão ficar e todo o povo comemorando. Como as pessoas, como Satanás, ele vibra pela derrota de um crente. Satanás faz isso. Eu estava meditando tudo isso. O espírito do anticristo está agindo em nossos dias. O espírito do anticristo está agindo em nossos dias. Não vá pensar que você está vendo tudo isso aqui pelo mundo afora, né? Mandaram um vídeo, eu estava fazendo uma análise da nova ordem mundial, que eles chamam de NON, e observando uma das coisas, como o comunismo tem se alastrado pelo mundo afora. Sendo implantado no Brasil, está implantado o comunismo. Aí. E não é só aqui não, pelo mundo afora. A luta agora é para ele continuar firme. Isso que é o poder, o quê? O poder de quem? De Satanás. O poder de Satanás. Nações que outrora não tinham nada a ver com isso, não queriam saber, hoje eles já estão aderindo. Qual é o sonho deles na América do Sul? É tornar a América do Sul um estado comunista. É isto. Ontem nós estávamos no Uber, e o motorista dizendo que ele estava lá almoçando e a filha dele, adolescente, na hora do almoço falando de Marx. E ele ouviu, o que é isso, minha filha? E ela falando sobre Marx, sobre a teoria de Marx, todinho, estava animada a menina. Quem te ensinou isso? Professora de História. Vou lá no colégio. Ele foi lá no colégio, chamou a professora de História e disse umas verdades a ela. Minha filha veio aqui para aprender, veio estudar, e não para ouvir ideologia marxista. Irmãos, infelizmente, muitos crentes, até enganados pelo diabo, hoje estão defendendo uma teoria marxista, de Karl Marx, que é só o que está dando hoje aqui nas faculdades. Eu estava lendo o nome de 2 livros que rodam nas faculdades no Brasil inteiro. E que muitos crentes avisados estão sendo usados pelo diabo, rasparam a mente deles assim, colocaram lá, e estão defendendo a teoria do marxista. Isso aqui o diabo, você está trabalhando para o diabo, não tem para onde, está trabalhando para Satanás. E olha aqui qual é, a Bíblia está nos mostrando aqui qual é o desejo dele, de ver todos os crentes o quê? Destruídos. Destruídos. É o que vai acontecer. Você está evangelizando? Eles celebram a ressurreição, mas essa alegria deles durará pouco. João nos mostra que a alegria do ímpio, ela é curta. Pode me lembrar que eu tinha um colega lá no trabalho, eu trabalhava no distrito, mas isso não era só de lá, mas ele sempre dizia assim, olha, a alegria de pobre dura pouco. Sempre ele dizia, a alegria de pobre dura pouco. Olha, tu pode prestar atenção, o pobre ele pega o pão, ele parte o pão e passa a manteiga no pão. Quando o pão escapar da mão dele, a parte que ele cortou, que está passando a manteiga para baixo. Ele disse, a alegria do pobre dura pouco. Ele dizia isso. Ele disse, o rico não, o rico passa a manteiga no pão, o pão escapou da mão dele, mas não cai para a parte para baixo, né, que está com a manteiga para baixo. Só cai para cima, para tu ver como o rico é, né? Aí eu colocando isso assim, nos 2 lados espirituais. A alegria do pobre é o pobre espiritual que está sem Cristo, sem salvação. Que a alegria dele dura pouco. Aqui, olha só. Dura pouco, não é isso? Eles estão vibrando. No momento que eles estão vibrando, algo vai acontecer. A alegria do rico, como ele diz, é uma pessoa abençoada. Aqui vamos colocar para o lado espiritual, que é a alegria do salvo em Cristo Jesus, que é eterna. É bênçãos espirituais. Mas estão lembrando aqui, eles são arrebatados ao céu, são chamados para o céu. Veja o que diz do versículo 11 até o versículo 14, e ele nos fala em relação a isso. Ele diz, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobre
sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Isso aqui era só para anunciar algo pior ainda, né? Então aqui eles estavam comemorando a ressurreição, agora veio a ressurreição, agora é a alegria dos salvos. Uma vez eu disse para um colega lá no trabalho assim, eu disse a ele: olha, quem ri por último ri melhor. Ele olhou para mim e disse: não, irmão, eu discordo de você, quem ri por último ri atrasado. Eu disse: mas só que na Bíblia, aqui ela está mostrando que quem ri por último ri melhor. É a vitória, é a alegria dos salvos, mostrando para aqueles irmãos que tiveram seus entes queridos, né, que já partiram para a eternidade, que foram morar com o Senhor. É mais uma lembrança, é mais um incentivo a permanecer firme no Senhor, lembrando que um dia eles vão ressuscitar. E nós vamos estar junto com eles. A alegria do salvo, a ressurreição, que Satanás tem feito de tudo para impedir que nós acreditemos na palavra do Senhor. E a Bíblia está dizendo que eles vão ressuscitar. Então eles ficaram com medo quando eles viram as testemunhas serem ressuscitados. O espírito de vida voltou a eles. E então agora eles subiram, foram para cima. Encheram de medo, estão cheios de medo. A alegria se acabou. Não sabia o que estava esperando o juízo. O homem está se alegando, a alegria do ímpio é temporária. Por isso fica também um recado para nós, para todos os crentes: não queiram sair dos caminhos do Senhor. Não sigam os ímpios, porque o caminho deles é terrível. O salmista lá, o Salmo número 1, ele já diz isso, mostra o caminho do ímpio, que é diferente do caminho do justo. Qual é o caminho que você está trilhando? Aí tu vê o crente: não quero mais servir a Deus, de outra maneira, já está se desviando. Filho, tu sabe para quem você está, para que lado você está indo? É para o lado do capeta, é para o lado de Satanás, seguindo o diabo, aquele que quer acabar com a tua vida. Com a tua vida. É isso que você quer. Tá? A nossa Constituição, o nosso Código Penal, estava... Um adolescente, uma pessoa de 14 anos, não é responsável pelos seus atos. Você sabe que perante Deus ela é responsável, morrendo sem Cristo vai para o inferno? Vai, filho. 10 anos você é responsável perante Deus, vai para o inferno. Mesmo jeitinho, não tem problema não. Você é um pecador perdido, miserável, sem Cristo. Você é um ser humano, e a Bíblia está mostrando isso. Então, não siga o caminho do ímpio. A destruição dele está marcada, né? Então, 7.000 pessoas morrem pelo terremoto. 7.000, na hora que eles foram arrebatados. 7.000 pessoas morreram. Juízo de Deus sobre aqueles que não quiseram ouvir o Evangelho. E se Jesus voltasse hoje, irmãos, essas pessoas que nós estamos vendo aqui, olhando lá fora, que ouviram o Evangelho de Cristo, mas rejeitaram. Então, saiba disso, que é esse mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo, são pessoas sem Cristo e sem salvação. 13.000 pessoas, 7.000 pessoas, 1/10 da população. As outras, judeus vivos que ainda não se voltaram. Ele diz que o resto ficou olhando e ficou amedrontado. Os outros ficaram olhando, ficaram com medo. Judeus vivos que ainda não que se converter. Alguns dizem que são judeus vivos que ainda não tinham se convertido, mas só vão entrar para os judeus vão se converter e vão para a grande tribulação, onde vão sofrer. E hoje você está olhando para o trabalho de Deus. Faz todos os planos, menos o plano de Deus de entrar para a sua vida, não é isso? Menos o plano de Deus. Eu disse que esse ano eu não vou pedir esmola para Deus não, né? Eu vou cumprir com o que eu disse.
Porque, irmãos, você, veja bem, você entra para uma faculdade, você faz, que chama, né, o terceiro grau, grau superior, que é graduação. Aí depois você não quer ficar só na graduação, você faz pós-graduação, que é uma especialização em uma coisa. Depois vem, eu quero fazer mestrado. É tudo bom, é muito bom. Eu quero fazer doutorado, para alcançar um DRzinho, o DR mesmo, de direito, que existe DR de fato. O que eu chamo de DR de fato? DR de fato, por exemplo, vou te dar aqui, médico, se usado o DR, aí eu estava pesquisando sobre usar essa parte de DR, aí eu olhando assim, tem médico que foi dado um direito para eles, que de muito tempos atrás, porque eles se formaram em medicina, essas coisas todinhas, mas isso é de fato. De direito mesmo, é quando você faz doutorado, aí você recebe o DR. A Sueli tem uma sobrinha que quando ela fez doutorado, terminou, ela disse assim, agora sim, de direito, agora eu sou doutora Carla. Fora disso, é só um fato. Mas então veja bem aqui, que esses judeus vão se alegrar quando eles o quê? Se converterem. E o que eu quero, eu estou falando isso para vocês, por quê? Veja bem, a alegria de um se convertendo, mas se você tem esse desejo de crescer na sua vida, e por que para Deus não é incluído ele? Não, no próximo ano eu vou trabalhar mais para Deus, enquanto a Bíblia está mostrando aqui que o fim está chegando, irmãos. Dá uma análise, olha para o mundo inteiro. E a falta de amor à causa de Deus é que tem levado ao fracasso, o trabalho a ser prejudicado. E os que ficaram deram glória ao Deus do céu. Versículo 13. Então aqueles que agora deram glória a Deus são aqueles que já se converteram. Está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 1. As profecias sendo cumpridas. Os judeus se convertendo, não só judeus, mas também gentios se convertendo. Então aqueles que ainda hão de se converter lá, deram glória a Deus, reconhecendo aqui que o nosso Deus, que nós servimos hoje, esse Deus maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nele se contém. Então, irmãos, isso aqui é muito bom para nós. É um despertamento para a igreja. Servir a Deus, pregar o evangelho do Senhor, trabalhar para Ele, sabendo que esses dias que nós estamos vivendo, já estão contados. Estão contados. Está para terminar. Estão para terminar. A alegria do ímpio é curta. A do crente, que é a alegria espiritual eterna. A sétima trombeta, do versículo 15 a 18, temos a sétima trombeta. João diz assim, olha só o versículo 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas. A sétima trombeta. Ao som dessa sétima trombeta, o céu louva e adora a Deus. Os céus cantam e louvam a Deus. Quem são aqueles? Está mostrando aqui o louvor dos santos, dos redimidos, exalta o nome de Deus. Por quê? Pelo reino universal de Cristo. Versículo 15 e 16. Então, a rebelião hostil do reino mundial, um reino mundial que é rebelde a Cristo. No Salmos capítulo 2, versículo 2 a 3, olhando para Salmos, rapidamente, Salmos capítulo 2, versículo 2. Quem achou já pode ler, tá? Se você achou, pode ler. Salmos capítulo 2, o versículo 2 e 3 diz, os reis da terra se levantam
E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso aqui, essa rebeldia do homem contra Deus, contra Cristo. É uma rebelião. E o que nós podemos ver aqui, que acabará com o retorno vitorioso de Cristo, derrotando seu inimigo e estabelecendo o seu reino messiânico. Então, a alegria deles terminará, a rebeldia deles se acabará contra Cristo, das nações todas pelo mundo afora. Isso vai acabar o quê? Com a volta de Cristo. E os céus glorificam, os crentes agradecem, exaltam o nome de Deus pela vitória de Cristo que Ele teve para com todos. E nós somos vitoriosos com Cristo Jesus. É vitória para o seu povo. E então haverá o reino messiânico. Em gratidão a Deus pelo seu grande poder, soberania, no versículo 17, a vinda do reino prometido não será mais uma promessa, mais uma realidade. O que eles estão agora aqui adorando? Não mais uma promessa, mas é a realidade do reino de Deus na terra. Então, a era milenar de Cristo na terra acontecerá. João está dizendo que eles estão louvando a Deus com essa certeza tão grande. Agora deixou de ser uma promessa e João diz, eles estão agora aqui louvando a Deus por essa realidade. Amados, a volta de Cristo, o reino milenar será uma realidade. Então, para nós hoje, é a mesma coisa para ele que está dizendo aqui, nos mostrando, que nós devemos ter isso como uma realidade, como se já estivesse acontecendo agora. Quando temos esse pensamento da palavra de Deus, de que as promessas de Deus serão realizadas, então vamos servir muito melhor ao nosso Deus. Vamos servi-lo a cada dia com dedicação e gratidão a Ele, por tudo que Ele fez. Por Ele ter nos livrado do juízo vindouro. E o julgamento final dos mortos acontecerá. Mateus 25, 31, 46, os pecadores serão punidos e os santos serão recompensados. João, ele vê o templo no céu, no versículo 18, ele falando disso, no versículo 19, ele mostra, João dizendo ainda, e João vê o templo no céu. João vê o templo e a arca da aliança, o santuário, e a prova de que Deus torna a causa e o interesse de Israel. Ele tem interesse nessa causa de Israel. Muitos crentes, até hoje, tem deles que adoram, que odeiam os israelitas, né, que adoram os judeus. Você sabe o que significa isso? É você antissemita, antissemitismo. O judeu, se morrer sem Cristo hoje, vai para o inferno? Vai, não tem para onde não. Vai, rejeitou a Cristo. Mas Deus tem esse plano pela causa dos judeus. É por isso que nenhuma nação derrotou ainda Israel, nem derrotará. Porque Deus tem dado essa vitória ao seu povo. Porque Deus vai de trabalhar com os judeus no futuro. Então, a arca é a prova da presença de Jeová com seu povo na terra e a sua fidelidade imutável para com eles. Lembrando que quando estiver no reino milenar, onde Israel e todos que se converteram vão estar no reino milenar, a igreja, ela estará presente. Mas na época da tribulação, a igreja estará recebendo a sua recompensa. Chamadas bodas do Cordeiro, também o bema de Cristo. Bem-aventurado, e onde a igreja vai ser então recompensada. Concluindo, João, ele recebeu a ordem para medir o santuário e enumerou os adoradores. Os gentios ficaram de fora. Para nós, alegria grande para os salvos, como para desses irmãos, era saber que eles estavam fora do juízo vindouro. Para a igreja, para todos nós, é sabermos que estamos livres do juízo vindouro. A Bíblia está demonstrando que não haverá esse julgamento de condenação eterna para os santos, e somente para os gentios. E aqui nós temos então para a igreja trabalhar e pregar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. O evangelho deve ser anunciado, sabendo que muitos morrerão sem Cristo, irão para o inferno. Muitos que todas as vezes ficaram ao seu lado. Às vezes esquecemos até de falar de Jesus para ele. Falamos de política, você fala de política, defende a sua ideia, defende seu candidato, defende tudo, mas menos falar de Jesus Cristo. Nem nos dizer de Jesus para ele. Olha, cuidado porque tu vais morrer sem Cristo e ainda não é um crente e tu vais então padecer na eternidade. As duas testemunhas,
elas anunciaram o evangelho do avivamento e morreram. Acabou o seu ministério, mas elas foram ressuscitadas. A igreja anuncia o avivamento, esse evangelho que dá vida às pessoas. E nós oramos sempre, tenho orado todos os dias, Senhor, aviva a nossa igreja, porque só assim ela poderá então assumir o compromisso e cumprir o compromisso que tem contigo. Então, ao som da 7ª trombeta, o céu louva a Deus. Os que pertencem a Cristo jamais ficarão de fora do seu reino. Mas vai chegar aquele dia, como diz Mateus, vinde benditos, entra no gozo do teu Senhor. Vinde benditos, a Bíblia chama de benditos, são os abençoados por Deus. O Salmo 1, ele diz bem-aventurado, um dos significados de bem-aventurado quer dizer abençoado. Então os abençoados por Deus participarão com Ele eternamente do seu reino. Todos os redimidos reinarão com Cristo para sempre, e todos os perdidos vão viver na eternidade sem Cristo. Para nós, incentivo que a palavra de Deus nos dá. Quando nós estudamos, irmãos, tem um hino do cantor cristão, aliás, do cantor cristão não, é o Ana Vus, não me lembro, não sei se é a Shirley que canta, ela diz, Canaã é logo ali. Não desista, eu estou aqui. Canaã é bem ali. Nós podemos então olhar e dizer para cada um dos irmãos, lembrando-nos a cada dia que Deus está dizendo, não desista, por mais que vocês sofram, por mais que vocês padeçam, não desista, porque Canaã está chegando, está bem ali, o dia triunfal, onde a igreja vai dar o grito da vitória sobre todos os que a perseguiram. Amém.